Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo trazer aqui as minhas opiniões, eu venho a trazer sobre livros, filmes e séries, tudo que eu tenho acompanhado aí nos jornais, nos streamings, nós trazemos aqui para vocês, além das nossas leituras aí que tá dando uma parada um pouco, né? Rotina, né, gente? Não tem o que fazer. Então, conforme nós prometemos, aqui a gente encerra a nossa cobertura de The Boys, porque aqui nós vamos falar do resumo da 4ª temporada. Na verdade, eu vou trazer algumas opiniões, a gente vai comentar sobre os episódios da temporada. Não, como é que eu posso dizer? Não exatamente cada episódio, eu vou dar o meu parâmetro geral da temporada. A gente até teve um ouvinte que acabou vindo, né, dizer a sua opinião sobre a temporada e eu agradeço muito. Continuem trazendo também opiniões de vocês que eu vou adorar saber. E agora a gente comenta sobre a 4ª e a penúltima temporada de The Boys. Vamos ter spoilers aqui porque nós vamos trazer sobre os eventos que aconteceram na 4ª temporada. Então fique comigo que a gente já vai começar esse novo bloco. Espera aí um pouquinho que a gente vai começar. Vem com a gente. Bom, então nesse bloco a gente vai começar com esse resumo da 4ª temporada de The Boys. Na minha opinião foi até parecida com a temporada de House of the Dragon. Mas House of the Dragon eu vou deixar para um bloco à parte. Aqui nessa 4ª temporada, a gente viu sim que os eventos da 3ª foram muito influenciados das temporadas anteriores, tá? Não somente dessa 3ª temporada, mas desde o início da trama de The Boys, é como se alguns arcos se fechassem mais nessa 4ª temporada, para quando chegar na 5ª, que é a temporada final, novos arcos serem abertos ou finalizados, né, por completo. Porque quando a gente iniciou a temporada, a gente viu primeiro o relacionamento da Kimiko e do French, numa, digamos, berlinda. Porque ele teve ali, digamos, um envolvimento amoroso durante a temporada, mas que para mim, na minha visão, não passou assim. Sabe aqueles momentos da vida em que você tem uma pessoa que você confia, que você tem uma relação mais íntima de respeito, de carinho, de amizade, e que ela vira um relacionamento mais intenso e amoroso sem você perceber, e aí você vai ter nas suas outras experiências por aí. Então é mais ou menos isso que eu vi do relacionamento da Kimiko e do French. Eles têm uma confiança muito grande um no outro, um respeito muito grande um com o outro. Da mesma forma que a Starlight e o... Nossa, fugiu o nome por completo agora, gente. Mas enfim, é o mesmo relacionamento da Starlight. Então eu falo assim, é uma relação de confiança, é uma relação de carinho, só que com relação à história da Starlight é um pouco diferente. Porque aqui são dois personagens quebrados e que precisam lidar com o que os quebrou. A gente vai falar assim, que eu acho que é uma forma muito mais objetiva de criar o que aconteceu com eles durante a temporada. E tanto que aí a gente vê o que aconteceu ali no final com a prisão do French lá para aqueles campos de concentração, que deixou essa sensação mesmo de que o que vai acontecer com ela agora, uma vez que ela está presa com os subs. Então a gente vê essa questão muito diferente, agora que eu lembrei do nome do outro personagem, com relação ao Hugh e a Starlight, que é uma relação
também de quebrados, mas de abusados de certa forma, sabe? De pessoas que foram violentadas de alguma maneira. Ambos têm essa questão mais psicológica, mais elaborada, tanto da Starlight, pelo que aconteceu do relacionamento dela com a mãe dela, e tudo que envolveu o seu desenvolvimento como personagem, até os lados dela, né? Inclusive quando teve aquela questão daquele, digamos, que acabou se transformando nela, né? Digamos, vestiu a pele dela, né? E se passou por ela, principalmente no plano para tentar eliminar o Bob Singer. Então eu falo assim que ela tentou enganar o Hugh, mas não conseguiu, o Hugh, porque o que aconteceu? Ele sabia quem era a Anne, ele sabia quem era a namorada dele, mas ele conhecia todos os lados da Anne e da Starlight, quem elas eram, qual era a proposta, o objetivo de cada uma delas. Então, a gente viu o arco, tanto do Hugh quanto dela, se fechando com muita objetividade, porque a gente viu a questão com o pai dele, né, a questão com a mãe dele vindo à tona e ele enfrentando esse passado, deixando esse personagem mais agora centrado nas questões que os The Boys precisam, porque agora sim, eles vão precisar de muita ajuda para aguentar o que eles vão aguentar agora. E aí a gente entende o porquê que a Starlight escapou, porque como ela acabou internalizando, né, os seus outros poderes, e aí a gente entendeu o porquê que fez com que os poderes dela fossem retirados dela durante a temporada, que é porque essas questões não haviam sido resolvidas dentro dela. E quando ela entende quem ela é, quem é a Anne, quem é a Starlight, que ela pode ser as duas pessoas no mesmo corpo, digamos assim, ela consegue absorver os outros poderes que precisa e acaba conseguindo escapar, voar como o Pátria faz. Então, assim, ficou arcos bem construídos de uma certa forma. O Leitinho também essas questões com a sua família, porque ele tinha uma, digamos, liderança, mesmo ao lado do Butch, ele tinha uma certa liderança, mas ele como coadjuvante, ele sozinho para liderar, ele não consegue ter uma voz de comando tão eficiente. E essa voz de comando, ela se dá muito na sua casa, com a sua esposa, com a sua filha, na questão da rebeldia da sua filha. Ele tem essa mesma questão de liderança. Então, tanto que quando ele vê as questões do, do trem-bala com relação a ele consegue camuflar, ele consegue entrar, ele consegue trazer os subs para o lado dos The Boys, mas ele não consegue ter uma autonomia muito eficiente. Então, toda essa finalização do arco do Leitinho também, na sua prisão lá para os campos de concentração, a gente vê que é uma fechada, assim, é um desenvolvimento que precisava se dar com esse personagem para a última temporada. Então eu entendi o que a série quis me mostrar com relação aos The Boys, né, digamos assim, porque o Butch nós vamos falar sobre ele à parte. Mas essas questões internas, elas precisavam ser fechadas, porque geralmente The Boys, como ela tem 8 episódios, não ia dar para fazer isso tudo em, digamos, 1 ou 2 episódios. Teve coisas que se estenderam, sim, mas a gente tem toda essa questão do arco de cada um deles bem fechada para que a próxima temporada o que vai ser desenvolvido conseguir ser desenvolvido. Teve partes que eu vou falar mais à frente, mas enfim, a gente vai dizendo sobre cada um deles. Com relação aos subs, e eu vou deixar o Homelander e o Butch de fora desses arcos, porque é o seguinte, a gente vê mais uma vez, mesmo com os personagens
da temporada anterior, estando de fora de certa forma, eles são muito dependentes das questões do Homelander, porque tanto os que entraram, como por exemplo a Firecracker, ela é mais dependente porque ela quer ser vista pelo Pátria, ela quer ser um membro que é importante para ele. Mas aqui a gente vê que tá entrando uma personagem que pode bater de frente com o Homelander e não é o filho dele, tá? A gente viu essa transformação do Ryan, mas que a gente vê que ele vai ficar nesse meio termo mesmo. Ele não vai ir pro lado dos Subs, mas também não vai pro lado dos The Boys. Ele vai ficar realmente na berlinda, porque ele não sabe o que fazer com os poderes dele realmente. Ele não tá maduro o suficiente para isso. Tanto que a gente viu o que aconteceu no último episódio com relação a, digamos, imaturidade dele, né? Na temporada teve 2 episódios que ele acabou exagerando um pouco na dose. E aqui a gente vê que tanto o Profundo, que de profundo não tem nada, só tem o nome, né? É um personagem extremamente raso, mas que as questões dele têm muito a ver com como ele usa o poder dele e que como ele consegue manipular as pessoas à volta dele. Ele tentou fazer isso durante a temporada e a gente vê que ele não consegue fazer também. E também a questão do Black Noir, que era ali o ator convidado, que não deixou de ser o ator que interpreta o Black Noir desde a primeira temporada, mas que ele entendeu que o Black Noir, ele gosta da violência. Ele é um cara ali que tinha suas imagens infantis e tal, mas ele gostava da violência. Ele era um cara que era o real aliado do Homelander e as partes dele dormindo eram muito divertidas. E aí eu quero saber como que vai se desenvolver os novos personagens que estão entrando. A gente viu aqui os 2 personagens de The Boys entrando, né? Os que, digamos, se safaram daquele problemaço que teve ali na universidade em JNV. Se você não viu essa série, você vai precisar de vê-la para você entender essa 4ª temporada de The Boys. E a gente viu, né, os 2 personagens entrando, principalmente mais assim em algumas pontos depois no final da série. E também a gente tem, né, a questão da Mana Sábia, né, e o que ela vai fazer, qual que é o plano B dela, que o primeiro plano era realmente colocar o Homelander no poder. Esse era o plano dela, e manipular tanto os The Boys quanto a questão do Set. Ela conseguia estar um passo à frente de todos eles. Essa era a ideia dela. Eu só esperava uma coisa menor para Victoria Newman, porque ela era uma marionete na mão de todos ali desde o início. Ela tinha ali umas sacadas ali de escapar e realmente a eliminação dela me deixou assim pensando que eu perdi algo na série, porque realmente o experimento com o composto V e que criou agora sim o vírus que o French conseguiu, e juntamente com aquele outro cientista, programá-lo não exatamente para matar o Homelander, mas eu imagino enfraquecê-lo. Eu não sei como isso vai se dar, mas eu imaginei que ela fosse ter um arco um pouco diferente com relação ao que aconteceu nas temporadas anteriores, que ela conseguia se safar bem das histórias, mas eu achei que a eliminação dela, na minha visão, do jeito que foi um pouquinho anticlimática, tá? Eu imaginei que ela fosse conseguir fazer um pouquinho mais de bagunça ou ser eliminada pelo menos na temporada seguinte. Mas a ideia dela ser eliminada agora foi interessante para o arco final do Homelander, que agora nós já vamos entrar nele. Mas realmente dela eu esperava um pouquinho mais. Teve aquele episódio muito chulo dali da fazenda que, enfim,
é um experimento que eu acho que não valeu tanto a pena para a quantidade de composto V que eles usaram nos animais, mas enfim, foram consequências que causou essa futura modificação do vírus, como aconteceu nos episódios finais. Eu acho até que esse composto poderia ter sido melhor trabalhado durante toda a temporada, e realmente foi algo que poderia ter sido colocado em outros episódios também, não precisava ter tido aquele episódio chulo ali. Também, aqui, agora a gente vai entrar mais no arco tanto do Homelander quanto do Butcher, porque continuam sendo alter egos um do outro. Primeiro a gente viu no início da temporada a questão do Butcher com o câncer, né, que havia aparecido por causa dessa utilização do composto V temporário. E aí a gente imaginou assim que ele morreria, né, que ele seria eliminado no final da temporada ou até no início da seguinte. Só que aí, o que acontece? A gente vê que ele tá numa questão de aceitação, de que ele iria de arrasta, digamos assim, mas que ele tinha uma missão que a Becca tinha deixado para ele. Não sei se vocês estão lembrados lá da segunda temporada. Para ele cuidar do Ryan, para ele não se transformar num futuro Homelander. E aí, a gente vê o Butch numa espiral que estava ali rumo ao fundo, digamos assim, em que ele viu os seus dois lados se degladiando durante toda a temporada. O lado homem amoroso, apaixonado e que acreditava nas suas suposições, que realmente ia a fundo com o seu lado mais real, que era o lado da Becca, e o seu lado onde ele acredita que é na violência que ele vai conseguir resolver os problemas, que os subs têm que atacar mesmo, é o lado mais grosseiro do Butch, que é o outro personagem, entendeu? Então, essas questões, eles se degladiaram durante toda a temporada, e quando o Butch entendeu que ele tinha que, nesse momento da batalha contra o Homelander, contra os subs, que ele não conseguiria só no lado da diplomacia, só com a CIA ali ajudando, só com essas questões, que ele tinha que se transformar naquilo que ele não queria ser, que é o lado praticamente dos mutantes, né, que são os subs. Ele abraça mesmo, como diz o Lucas Maia, ele abraça, digamos, quase o pata rachada lá, e acaba ouvindo o seu lado mais alter ego negativo. E o que esse composto V faz com ele, depois que ele usa, né, aquela outra dose, e que poderia matá-lo, mas na verdade eu acho que alimentou aquele, digamos, aquela criatura que estava se transformando dentro dele, daqueles tentáculos que estavam se transformando dentro dele, e eles eclodiram para fora, e agora ele, de certa forma, acaba sendo um sub também. Tanto ele quanto a outra personagem que acabou usando, a Ashley, que acabou usando o composto V na temporada, que ela vai se transformar também numa mutante, porque a gente também vê isso não assim tão bem trabalhado, mas também em forma de easter egg, digamos assim, que pessoas adultas também poderiam usar o composto V e se transformarem em subs, se transformarem em mutantes, ao contrário do que era acreditado desde a primeira temporada, que eram, digamos, usados em crianças, né, e depois desenvolvidos, né, em adultos. Depois teve aquela questão dos super soldados, enfim. Então a gente viu que nessa quarta temporada pode haver sim uma alternativa para eliminar os subs, que poderia ser sim esse novo vírus que agora está com o Butch.
E vamos ao arco final, que é o arco do Homelander, porque aqui ele ficou na seguinte situação. Ele é o cara que ele gosta de ser amado. Ele é o cara que, quando ele acaba matando lá um daqueles apoiadores ali no final da temporada passada, que ele viu que o povo gostava, então ele queria ser idolatrado, ele queria ser o dono da real toda. Ele queria ser o cara que comanda. Mas ele sabe fazer? Não. Ele não sabe fazer isso, ele não entende diplomacia, ele não sabe usar a diplomacia. Ele é dependente de alguém para fazer isso, ou da Victoria Newman, ou da Mana Sábia. Ele tem planos mirabolantes, ele tem essa questão de dominação, mas ele não sabe como faz. Ele não sabe de que maneira fazer. Então, isso foi trabalhado com ele durante a temporada. Principalmente naquele experimento lá do escritório, tô ficando doida, do laboratório onde ele reviveu as experiências negativas que ele teve e também a questão da dependência dele com outras pessoas quando a Firecracker faz aquele experimento com os seus mamilos para que ela possa dar leite. E essa relação do Homelander com o leite tem muito a ver com essa questão da dependência. Bom, quando você vê leite, você lembra de quê? Da própria mãe. Então, como ele foi tido como uma pessoa que acabou eliminando a própria mãe, então a gente vê essas questões dele muito nesse quesito. A relação dele com o Soldier Boy mesmo, na temporada passada, que a gente viu que o Soldier Boy, eu não quero um cara como você que é tão dependente das outras pessoas. Então agora o Homelander como presidente ali, porque o dono da Câmara, me chama, o deputado lá da Câmara acabou passando para ele o bastão, que ele é o apoiador dele, ele agora vai poder comandar com o plano 2 da Mana Sábia. Agora, quem vai dar isso tudo, a gente não faz ideia. Então, esse arco do Homelander foi nessa questão, da questão da paternidade dele, das questões com relação à dependência que ele tinha de outras pessoas, que ele sim depende dos seres humanos, tanto para se divertir, porque ele acha que eles são coisas para brincar, não é mesmo? Mas também ele é um cara carente. Ele é um cara que ele não teve amor. Ele não foi criado com afeto, como foi o Aya. O Aya foi criado com amor, com afeto. Então, a gente entende esse embate final dos dois ali. Agora, eu não sei se o Aya tivesse enfrentado realmente o Homelander, se eles tivessem um atacado o outro, como seria. Mas isso pode acontecer nessa próxima temporada, porque, na verdade, quem o Soldier Boy estava falando é praticamente o Ryan, porque o Ryan também é dependente, mas as questões dele são diferentes com relação às questões do Homelander, porque ele ainda consegue ver os dois lados das coisas, e o Homelander não consegue, ele meio que bloqueia esses lados. Então, esse desenvolvimento do Homelander durante toda a temporada, para mim, fez muito sentido. Não cheguei a ler nenhum dos quadrinhos, mas tenho uma noção do que acontece em alguns deles. Então, a gente vê isso muito nitidamente. Parece que vai ter até como uma, digamos, atualização aqui de algumas coisas. Vai ter um novo spin-off de The Boys. Me parece que sobre a Tempesta e o Soldier Boy, me parece uma coisa assim. E é interessante pensar isso, porque pode ter esse outro lado de The Boys para encaixar nessa série principal, que seria muito bom, porque Genevieve já se encaixou perfeitamente bem nesse ponto, principalmente por causa do composto. Eu só acho que essa questão do composto poderia ter sido melhor trabalhada durante a temporada, porque na temporada essa questão política foi muito mais debatida, inclusive muita gente não gostou por causa dessa questão política, mas The Boys sempre foi uma questão política, desde o seu início de temporada,
porque na verdade ela não é só uma crítica aos super-heróis. Ela é uma crítica a tudo isso que a gente vive hoje em dia. Ela é sobre a questão da manipulação das massas, ela é sobre a questão de como essa polarização da política pode complicar as coisas, do quão dependentes a gente é de bandeirismos, de easter eggs, sabe? E também essas questões de o que a gente faz com aquilo que a gente consome. Será que eu preciso, por exemplo, vestir aquela camisa ali? Será que eu preciso, porque como eu consigo como é que eu posso dizer? Como que eu consigo me aliar a um super? E se eu preciso mesmo de uma força especial para me ser alguém importante nesse mundo, como é a questão da Anne e da Starlight? Será que eu preciso sim ser um mutante para ser ouvido, para ser seguido, para ser aceitado? Será que eu preciso ser uma pessoa que faz coisas que ninguém gosta? Será que eu preciso me aliar a pessoas erradas para mim ser um cara importante? Então, na verdade, essa é uma grande crítica à nossa sociedade como um todo. E quando se fala de política, se fala da gente como um todo, porque quem vota neles é a gente. Então, muitas vezes, a nossa opinião com relação à política, ela precisa ser melhor vista, melhor elaborada, para que a gente também possa votar mais consciente. Então, como esses candidatos conseguem sim nos manipular, como nós somos manipuláveis como um todo, como é o Homelander, que é um cara extremamente manipulável. Todo mundo consegue passar a perna nele, até ele perceber que ele está sendo passado a perna, e aí ele vai lá e elimina a pessoa. Você entendeu? Então, assim, a gente vê que ele é um cara super poderoso, que é um cara que tem um poder extraordinário, mas ele é manipulável. Então, e a gente também é manipulável. É uma forma da gente pensar nisso. São premissas que às vezes a gente não vai gostar de ver, e eu acho muito importante pensar nelas, até mesmo para a gente mudar o nosso jeito de ser e de ver as coisas à nossa volta. Nem tudo é o que realmente parece ser. E tá todo mundo careca de saber disso, mas existem coisas que a gente cai fácil e não tem o que fazer. Gente, então é isso por este primeiro momento. E eu vou me despedir de vocês por aqui. Já agradeço a vocês pela nossa cobertura, por tudo que nós fizemos nesse período, tá? Muito obrigada de verdade para você que nos acompanhou. Se você acha que essa é uma temporada mais fraca, né? Esse ouvinte acabou dizendo para mim que foi a temporada mais fraca de todas. Eu acho que essa foi a segunda temporada mais instável. Eu ainda não gosto da segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada ela tem mais inconstância do que com relação a essa. E essa temporada realmente se equiparou muito à segunda. Eu acho essa a segunda não tão eficiente temporada. Eu continuo achando a primeira a melhor de todas, porque a série é a temporada de apresentação dos personagens e tem muita dinâmica e mostra todas essas vertentes que a gente está comentando sobre elas por aqui. Então que venha logo a quinta temporada, spin-off, segunda temporada de Gen V, enfim, eu estou curiosa para continuar nesse universo e ver o que o senhor Eric Kripke vai fazer com esta próxima temporada. Eu só quero muito que os próximos episódios eles sejam mais dinâmicos, porque não precisa ficar cumprindo tabela, né? Colocando ali personagem para cumprir tabela, como aconteceu nessa temporada, não. Aqui tem muita coisa que pode ser absorvida na próxima temporada. Então, muito obrigada de verdade a todos e todas que estão por aqui.
e nos vemos então nos próximos episódios do audiocast e também do podcast, que sempre está saindo às semanas, e também os vídeos resenha que em breve vão estar de volta. Então, muito obrigada a todos e nos vemos no próximo. Até mais!